Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Continuando a nossa série de diálogos improváveis, nós vamos trazer para vocês hoje uma conversa entre dois poetas brasileiros muito conhecidos. João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano que nasceu em 1920 e morreu em 1999, e Ferreira Goulart, poeta maranhense, que nasceu em 1930 e morreu em 2016. Vale ressaltar que é muito provável que eles tenham efetivamente conversado na vida real. Afinal de contas, eles são contemporâneos, produziram muita coisa ao mesmo tempo e ambos ficaram muito conhecidos. Então a chance de eles terem sido convidados para participar de um programa juntos, terem participado de algum evento juntos, enfim, ou mesmo terem se encontrado para conversar, é realmente muito grande. Aí vocês vão dizer, ué, então por que você resolveu trazer os dois para esse diálogo improvável, se a probabilidade de eles terem dialogado foi tão grande assim? A improbabilidade da conversa que nós vamos trazer hoje, ela se coloca na situação que nós vamos imaginar juntos aqui. E se coloca mais ainda na presença de um terceiro personagem nessa conversa, que com certeza nunca conversou com os dois juntos na vida real, que é você que está assistindo ao vídeo. Você vai participar da conversa com o João Cabral de Melo Neto e com o Ferreira Goulart. Eu já vou explicar como é que vai ser essa participação, tá? Mas antes de explicar, eu quero dizer o seguinte. Todas as palavras que o Ferreira Goulart disser nessa conversa foram tiradas de um livro dele chamado Poema Sujo, de 1976. É um único poema grande que pega o livro inteiro. Além disso, algumas palavras foram tiradas de um conto que ele escreveu chamado Sobre o Amor. Eu já li esse conto diversas vezes e, infelizmente, não consegui precisar em que ano ele foi escrito. Se alguma de vocês ou algum de vocês souber, por favor, eu peço que coloquem aqui no comentário dos vídeos, tá? Já as palavras que o João Cabral de Melo Neto disser nessa conversa foram tiradas de um livro dele chamado A Educação pela Pedra, de 1966. É um livro com diversos poemas, incluindo o que dá nome ao título, que é o poema A Educação pela Pedra. Além disso, algumas palavras foram retiradas de um outro poema dele, que não faz parte desse livro, chamado Os Três Mal-Amados, que é de 1943. Tá? Bom, agora voltemos à nossa situação imaginada. Cada uma de vocês e cada um de vocês vai ter que imaginar, além do ambiente, da situação, vai ter que se imaginar na situação como um personagem ativo e importante da história. Porque vocês vão tomar decisões no decorrer da história que vão criar um desenho particular para a história. Ou seja, cada uma de vocês e cada um de vocês vai ter uma história única na cabeça de vocês. Certo? Então vamos começar. Imaginem um bairro boêmio tradicional de uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro. Muito bem. Imaginem, numa das principais ruas desse bairro, um bar característico. Esse bar funciona já há muito tempo, ele é bastante conhecido, bastante frequentado. O ambiente interno desse bar, ele fica à meia luz, com diversas mesas espalhadas, com pessoas conversando baixinho, e num dos cantos fica um pequeno palco onde tem dois músicos fazendo uma sonorização do ambiente, executando canções instrumentais suaves, delicadas. Muito bem.
Numa das mesas desse bar estão 3 pessoas. João Cabral de Melo Neto, Ferreira Goulart e você. Vocês 3 estão lá já há algum tempo, bebendo uísque, conversando, rindo. Às vezes um deles fala um verso, outro fala outro verso. E vocês estão lá nesse ambiente amigável, amistoso. Até que de repente cai um silêncio absoluto sobre a mesa de vocês. Você fica meio sem graça, sem saber o que falar. Você olha para o Ferreira Goulart, ele está com um copo de uísque na mão, toma um gole de uísque, olha para o teto, fica contemplando talvez o teto, talvez o vazio. Aí você olha para o João Cabral de Melo Neto, ele está absorto, observando a dupla de músicos, quase como se conseguisse enxergar a canção que estava sendo executada. Você não aguenta aquele silêncio, porque você fica sem saber como agir. Aí você resolve então quebrar o silêncio e diz assim: eu quero propor a vocês um jogo. Os 2 automaticamente olham para você ao mesmo tempo. E você diz: como eu não sou poeta, eu vou propor um desafio poético a vocês. Eu digo um tema e cada um de vocês tem que dizer versos sobre esse tema. Os versos que eu considerar melhores vencem. E aí, aquele que perder terá que beber de um só gole o uísque do seu copo. A gente enche novamente o copo e continuamos por algumas rodadas, só para que a gente possa fazer algo interessante e diferente. Os 2 prontamente dão um sorriso malicioso um para o outro e falam para você quase que ao mesmo tempo: nós aceitamos. Qual é o primeiro tema? Você fica meio sem graça, meio sem saber como reagir, porque na verdade você não queria fazer aquilo. Você só inventou aquilo para arrumar uma maneira de quebrar o silêncio. Você nem achou que eles fossem aceitar tão prontamente aquilo. Então você ficou meio sem saber o que fazer, olha para os 2 meio nervoso, pega o seu copo de uísque, bebe um gole para se acalmar. De repente você olha para o copo de uísque, mexe, o gelo fica rodando, você olha para o Ferreira Goulart, olha para o João Cabral de Melo Neto, os 2 continuam com aquele sorriso malicioso no rosto, você se acalma um pouco e diz: tá bom, então vamos começar. O primeiro tema será um tema prosaico. Falemos de água, mas não de qualquer água. Falemos do movimento da água. O Ferreira Goulart prontamente se levanta e começa a falar em voz alta. Um rio não faz vinagre, mesmo que um quitandeiro o ponha para apodrecer numa tina. Um rio não apodrece do mesmo modo que uma perna, ainda que ambos fiquem com a pele um tanto azulada, nem do mesmo modo que um jardim. Pelo menos em nossa cidade, sob o demorado relâmpago do verão. O João Cabral de Melo Neto emenda logo em seguida: os rios, de tudo o que existe vivo, vivem a vida mais definida e clara. Para os rios, viver vale se definir. E definir viver com a língua da água. O rio corre, e assim para o rio, vale não ser só corrido pelo tempo. O rio ocorre. E pois que com a sua água, viver vale suicidar-se todo o tempo. Aí você aplaude, depois de tossir um pouquinho, olha para um, olha para outro,
e diz a um deles: beba o uísque do seu copo. E um deles bebe. Nesse meio tempo, talvez pelo ímpeto do Ferreira Goulart em se levantar e falar tão alto, as pessoas que estão no bar começam a olhar para vocês, percebem o que está acontecendo e se interessam por esse jogo e formam uma espécie de roda em torno da mesa de vocês. Você olha aquelas pessoas todas, se assusta, você nunca achou que as coisas iam tomar a proporção que tomaram, fica meio sem saber o que fazer, olha para os dois estão cada vez mais contentes com aquela situação, mais vibrantes com aquela situação, você fica meio sem saber como agir, olha novamente para as pessoas e se acalma e diz: bom, já que estamos rodeados de pessoas, falemos do homem. O João Cabral de Melo Neto diz: dessa vez eu vou começar. O homem é o animal mais vestido e calçado. Primeiro, a pano e feltro se isola do ar abraço. Para evitar a terra, calça nos pés sapato. Nos sapatos, tapetes. E nos tapetes, soalhos. Calça as ruas. E como não pode todo o mato, para andar nele, estende passadeiras de asfalto. O Ferreira Goulart emenda instantaneamente: o homem está na cidade, como uma coisa está em outra. E a cidade está no homem que está em outra cidade. O homem não está na cidade como uma árvore está num livro, quando um vento ali a folheia. A cidade está no homem, mas não da mesma maneira que um pássaro está numa árvore. A cidade está no homem, quase como a árvore voa no pássaro que a deixa. Aplausos e assovios das pessoas, algumas começam a gritar o nome do João Cabral de Melo Neto, outras começam a gritar o nome do Ferreira Goulart, fica aquela coisa, aquela torcida. Você olha para um, para outro e diz a um deles: beba do seu copo. E ele bebe. Algumas manifestações de aprovação, algumas de desaprovação, algumas pessoas te vai, outras te aplaudem. A coisa começa a tomar quase que a proporção de um jogo de futebol com torcidas organizadas para um e para outro. Você se empolga, se entusiasma e diz: então, falemos agora de algo mais profundo. Falemos do tempo. E o João Cabral de Melo Neto, antes que o Ferreira Goulart pudesse reagir, diz: do alpendre, o tempo pode ser sentido com os 5 sentidos, que ali depressa se acostumam a tê-lo ao lado, como um bicho. Ou porque ele próprio, o tempo, por contraste com a vida rala, se condense, se faça coisa, que se vê, se escuta, se apalpa. O Ferreira Goulart não deixa por menos e emenda: embora o tempo ali também não escorra, não flua, bruxuleia, se debate numa gaiola de sombras. O tempo não escorre nem grita. Antes, se afunda em seu próprio abismo, se perde em sua própria vertigem. Aí todo mundo começa a aplaudir, as torcidas se manifestam, é o nome de um gritado, é o nome de outro gritado, assovios, todo mundo esperando com expectativa qual vai ser a sua decisão. Você olha para um, para outro e diz a um deles:
beba do seu copo. Começam manifestações de aprovação, desaprovação, aplausos efusivos, vaias intensas. Você começa a ficar assustado, o dono do bar começa a olhar de maneira meio torta, começa a ficar incomodado com a situação. Você diz, então, vamos encerrar. Aí as pessoas, não, pelo menos mais uma. Aí você diz, então, para terminar, falemos da essência da poesia. Falemos do amor. Ferreira Goulart levanta a mão e diz, dessa vez eu começo. Esse negócio de amor é complicado e de contornos imprecisos. Pode-se dizer, no entanto, que o amor é um sentimento radical. Falo do amor-paixão. E é isso que aumenta a complicação. Como pode uma coisa ambígua e duvidosa ganhar a fúria das tempestades? Mas essa é a natureza do amor, comparável à do vento, fluido e arrasador. É como o vento, também às vezes doce, brando, claro, bailando alegre em torno do seu oculto núcleo de fogo. O João Cabral de Melo Neto, para não ficar para trás, emenda: o amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome. O amor comeu minha paz e minha guerra, meu dia e minha noite, meu inverno e meu verão. Comeu meu silêncio, minha dor de cabeça, meu medo da morte. Palmas efusivas, gritos, assovios, aquele clima de torcida. Até os próprios músicos pararam de tocar e foram lá ver o jogo. O dono do bar não sabia se ficava incomodado, se ficava contente, enfim. Todo mundo esperando a sua decisão. Você olha para um, para outro e diz a um deles: beba do seu copo. Mas você, como tinha dito antes, fala, não, é melhor a gente parar por aqui. As pessoas começam a protestar, você fala, não, vamos parar mesmo. O Ferreira Goulart e o João Cabral de Melo Neto falam, tá bom, vamos parar. As pessoas começam então a voltar para suas mesas, enfim, até que um deles, talvez por estar mais bêbado que o outro, diga, vamos então fazer um brinde final, todos juntos. Algumas pessoas que ainda não tinham conseguido voltar para suas mesas resolvem participar do brinde. Vocês três se levantam, cada um pega seu copo de uísque, fazem um brinde, todos bebem, as pessoas voltam para suas mesas, vocês se sentam. O Ferreira Goulart olha para o João Cabral de Melo Neto e os dois olham para você e falam quase que ao mesmo tempo, nós temos que ir. E se despedem, deixando o bar. Aí você percebe que eles deixaram a conta para você pagar. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Como eu sempre peço toda semana, visitem nosso blog, nossas redes sociais, compartilhem, ajudem o nosso trabalho a crescer cada vez mais para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho gostoso. Eu sei que toda semana a gente pede ajuda, mas é isso, a gente precisa realmente da colaboração de todas e de todos para fazer crescer cada vez mais esse nosso trabalho sobre arte e literatura, tá bom? Bom, a nossa dica de livro dessa semana é um livro de poesias. Mas não é um livro de poesias nem do João Cabral de Melo Neto, nem do Ferreira Goulart. É um livro da poeta brasileira Hilda Hilst. O livro se chama Júbilo, Memória,
Novicidade da Paixão, que vocês estão vendo aqui. Esse livro foi lançado pela primeira vez em 1974. E ele é importante na trajetória literária da Hilda Hilst, porque ele é o primeiro livro de poesias que ela publica depois de um tempo em que ela se dedicou muito a escrever prosa ficcional e peças de teatro. Então, nessa retomada do universo poético, a Hilda Hilst traz nesse livro características muito marcantes da sua poética, né? A entrega avassaladora e angustiante ao amor, o desejo intenso e o medo enorme do encontro com o ser amado, o temor pela morte, enfim, um vocabulário muito direto, muito forte, muito intenso, né? Muito cru, vamos dizer assim. Tá? O primeiro, só para vocês terem uma ideia, o primeiro poema desse livro se chama Os 10 Chamamentos ao Amigo. E os 2 primeiros versos desse poema, só para vocês sentirem um pouco a potência da poética da Hilda Hilst, são assim. Se te pareço noturna e imperfeita, olha-me de novo. Então, vale muito a pena ler esse livro. Ele foi lançado, acho que pela última vez, em 2018, pela Companhia das Letras, em virtude da Feira Literária de Paraty daquele ano, que homenageou a Hilda Hilst. E para que vocês tenham uma ideia, esse livro foi o livro mais vendido da feira naquele ano. Então eu aconselho muito a leitura. Júbilo, Memória, Novicidade da Paixão, da Hilda Hilst. Certo? Na semana que vem nós vamos ter aí um novo diálogo improvável, que a gente vai inventar juntos, tá? E a gente se encontra de novo então. Até lá, gente. Valeu. Tchau, tchau.